Jesus te pegar. E continue glorificando a Jesus, irmãos, em nome de Jesus. A graça e a paz, queridos, amém? Que alegria estar aqui com vocês essa noite, juntamente com a minha família, a pastora Dulce, minha esposa, meus 2 filhos, Gustavo, Heitor. Também quero agradecer o convite do Homer, em nome do pastor Neto, presidente, pastor Madison, vice-presidente, e quem também saúdo todos os demais pastores, e agradeço a Deus pelo convite e pelo privilégio de estar aqui com vocês. O Conselho de Pastores, ele é uma chave de Deus para uma cidade. Quando nós compreendemos que nós não somos pastores de uma igreja, mas somos pastores para uma cidade. Quando temos uma visão de cidade, tiramos a visão simplesmente daquilo que fazemos e entendemos que tem um bem maior, que é o lugar onde Deus nos plantou. Então nós começamos a olhar para a cidade como um território que nós temos que conquistar. Força, cada pastor unindo as forças. Eu admiro muito o Conselho de Pastores, para mim é uma referência, o Conselho de Pastores de Rio Branco. O Conselho de Pastores de Rio Branco, a última vez que eu estive em Rio Branco, eles estavam fazendo 40 dias de jejum e oração. Eles mobilizaram todas as igrejas da cidade e eles fizeram um grande mover de oração. Então eu acredito que a oração e a unidade da igreja é uma chave para o grande avivamento que Deus tem para derramar nesses dias. Então é importante nós compreendermos isso, e como igreja nós temos um olhar para a cidade. E eu creio que esse lugar será marcado por um grande avivamento. Eu creio que há um conselho de pastores que estão buscando o bem maior, que são conversões de vidas, que é a transformação deste lugar. Existe um vídeo na internet, se você puder assistir qualquer dia deste, chama-se O Avivamento do Vale de Emet. Um vale muito hostil, com muitas religiões, e que um grupo de pastores se reuniram. Esse lugar era considerado como cemitério de pastores, uma cidade pequena, onde o tráfico de droga tomava de conta. Todo tipo de seita existia naquela cidade. Um dia um pastor faz uma oração para Deus e diz: Senhor, eu estou indo embora desse lugar, eu não amo esse lugar. E Deus então fala com aquele pastor e diz: você estaria disposto a dar a sua vida por mim nesse lugar? Esse pastor não responde nada, ele entra num tempo de oração, ele vai no cemitério da cidade, ele compra a sua sepultura, e na frente daquela sepultura, no cemitério da cidade, ele faz uma oração a Deus. Ele diz: nada a não ser a morte vai me tirar desse lugar. E ele mobiliza todo o conselho daquela cidade, e os pastores se reúnem, e um grande avivamento acontece naquele lugar. Deus muda a história daquela cidade, porque quando um conselho de pastor tem uma visão de cidade e não apenas uma visão de igreja, nós podemos atrair os céus e o sobrenatural aonde nós estamos vivendo. Então tem uma visão maior do que o lugar que você está. Tem uma visão para a cidade. Nós temos dito em Porto Velho, nós não somos uma igreja em Porto Velho, nós somos uma igreja para Porto Velho. Nós temos buscado esse grande despertar de Deus. Temos vivido como igreja dias maravilhosos, porque temos entendido que somos uma resposta de Deus para uma cidade e para uma geração. Nós precisamos realmente nos posicionar como pessoas escolhidas por Deus. E eu gostaria de trazer uma breve palavra para a nossa meditação nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Quantos creem nisso? Amém ou não amém? Então abra o seu coração. Eu digo sempre que há palavras que nos exortam, há palavras que nos consolam, há palavras que nos edificam, mas há palavras que nos dão destino. Há palavras que Deus traz à nossa vida, que ela traz muito mais do que um consolo, uma exortação, uma edificação.
Há palavras de Deus que vêm no nosso coração, que elas nos dão destino. Elas nos conduzem a um novo nível, a um novo tempo e a um novo patamar. E eu espero que uma palavra de destino alcance o seu coração nessa noite. Não seja mais uma palavra que te edifica, que te anima, que te traz ânimo, mas uma palavra que dê um novo destino para a sua vida. Amém, queridos? Eu queria ler com você Eclesiastes capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Texto bastante conhecido. Livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. E Salomão começa fazendo uma pergunta nesse livro, nesse capítulo. Ele diz: quem é como o sábio? É uma pergunta. E quem sabe a interpretação das coisas? Outra pergunta. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo: observa o mandamento do rei, isto em consideração, para que com juramento de Deus não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. A quem lhe dirá: que fazes? Que guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo, porque todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Amém? Você pode sentar. Esse é um texto poderosíssimo de Salomão. E uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, uma das maiores chaves da igreja para esse tempo, um dos maiores propósitos, diria para você, uma das maiores sensibilidades da igreja para esse tempo, é saber discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Quando nós não discernimos o tempo em que nós estamos vivendo, nós perdemos o que Deus tem naquele tempo e para aquele tempo. Jesus, quando visita Jerusalém, no capítulo 19 do livro de Lucas, versículo 41, versículo 45, Jesus, ele entra em Jerusalém, e a Bíblia nos diz no versículo 41, que Jesus chora ao olhar para Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que apedreja os profetas, apedreja aqueles que são enviados. Os filhos de vocês serão entregues aos seus inimigos. As casas de vocês serão destruídas. E aí ele diz o porquê. Porque vocês não souberam discernir o dia da minha visitação. Então Israel orou por tempo, por séculos, para que o Messias viesse. O Messias veio, caminhou no meio deles, andou com eles, falou com eles. O Messias curou, o Messias apareceu. O Messias tão sonhado chegou à terra de Israel, mas Israel não soube discernir o dia da visitação do Senhor. Nós precisamos discernir tempo. Havia uma tribo em Israel chamada tribo de Isacar, e a especialidade dessa tribo era saber discernir o tempo e o modo de Deus. Como igreja, nós precisamos ter essa sensibilidade, porque se não temos sensibilidade do discernimento do tempo e do modo do que Deus está fazendo, nós podemos perder tudo aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. E eu creio que uma geração de homens espirituais também são homens sábios, porque homens sábios, eles não têm apenas espiritualidade, homens sábios têm discernimento do tempo. Gosto muito quando Salomão escreve no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3, ele diz que com sabedoria se edifica a casa,
e com inteligência ela se firma. O homem sábio, versículo 5 diz: o homem sábio é forte, e o homem de sabedoria consolida a sua força. Então nós precisamos unir nesse tempo espiritualidade e sabedoria. Espiritualidade para termos sensibilidade daquilo que Deus está fazendo, o que Deus está trazendo, o que é que os céus está se movendo, e ter sabedoria para discernir o tempo. Nós não precisamos apenas de uma igreja espiritual, mas de uma igreja sábia, porque uma igreja espiritual e uma igreja sábia certamente saberá discernir o tempo e o modo, como Salomão diz, do dia da visitação do Senhor. Eu creio que esses são dias de avivamento. A igreja está caminhando para um fim. Todos os sinais apontam para um fim. Nós olhamos para o cenário mundial, olhamos para essa crise global que nós vemos, guerra, rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos. Nós vamos vendo uma geração como Timóteo diz, Paulo enviando a sua última carta a Timóteo, 2 Timóteo, Paulo é a última carta de Timóteo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo dá sinais a Timóteo de como será o fim das coisas. E Paulo começa a dizer: Timóteo, os homens serão amantes de si mesmos, serão errantes, desonrosos a pai e mãe, serão avarentos, caluniadores, blasfemadores. Os homens estarão muito longe de Deus nesse tempo, Timóteo, e os últimos dias serão dias muito difíceis. Serão dias de esfriamento, serão dias de distanciamento da presença de Deus. E Paulo orienta Timóteo acerca dos últimos dias que a igreja irá viver. Quantos acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias? Nós precisamos olhar para os sinais dos últimos dias. E os sinais mostram sobre um tempo de esfriamento. Mateus fala sobre isso. Mateus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então nós precisamos olhar os sinais para discernir o tempo e o modo que nós estamos vivendo. E Deus está orientando por meio de Salomão sobre sabedoria. A igreja precisa ser sábia. Entenda uma coisa: a essência do evangelho não muda, mas a forma de se viver o evangelho, ela muda conforme o tempo. No meu tempo não tinha isso aqui, telão, data show, fundo musical, assim que eu comecei minha fé. Não tinha essas coisas. Não tinha uma TV lá atrás, não tinha Pix. E o tempo vai se atualizando, o mundo vai sinalizando, e a gente precisa saber discernir isso. Senão a gente endemoniza aquilo que não é demônio, e a gente espiritualiza aquilo que não é espiritual, e deixa de viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero que você entenda que esse tempo dos últimos dias, nós precisamos de um tempo de visitação da presença de Deus. Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. Deus visita a terra em Gênesis capítulo 1. Uma terra que era sem forma e vazia. Uma terra de densas trevas. Até o momento em que a visitação de Deus vem sobre aquela terra. E quando a visitação de Deus vem sobre uma terra sem forma e vazia, sobre densas trevas, essa terra é transformada de forma poderosa. Essa terra começa a ver luz, jardim, água, divisão, sol, lua, estrelas, árvores, peixes, aves. Todas as coisas começam a acontecer por causa da visitação de Deus sobre a terra. A terra precisa de uma visitação de Deus nesse tempo. Nós precisamos que Deus venha sobre a terra novamente para trazer forma a um mundo tão deformado como nós estamos vivendo. Entenda, somente a presença, somente a glória de Deus pode trazer ordem aonde há caos.
Eu creio que não são os políticos que vão trazer a solução para o nosso país. Eu creio que não são grupos de empresários, não é a tecnologia avançada. Eu acredito que o que trará ordem à terra, que trará ordem ao coração do homem, é a presença de Deus visitando os corações à terra nesse tempo. Quantos anseiam por essa visitação? Feche o seu olho, levanta a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu quero esse dia de visitação. Nós ansiamos, Senhor, por esse dia de visitação. Como no princípio, o Senhor disse: Bereshit bara Elohi. O Senhor deu uma palavra sobre a terra e a tua presença, a tua glória veio sobre a terra, Senhor, e tudo se transforma. Porque aonde a tua presença vem, aonde a tua glória é derramada, Senhor, há transformação, a mudança, a vida, a cura, Senhor, a restauração, há milagres, há poder, há sol, há lua, há estrela, Senhor, a vida. Senhor, nós precisamos desse tempo. Precisamos desse tempo, querido. Olhe para mim. Nós precisamos desses dias de visitação. Deus precisa vir novamente de uma forma poderosa sobre a terra. Nós precisamos. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? A terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando nesse tempo para viver algo novo, algo poderoso na sua presença. E são dias de visitações de Deus que traz realmente um cenário novo para as nossas vidas. Nós estamos vivendo a maior crise existencial da história. Nunca houve tantas doenças psicossomáticas, tantos problemas emocionais, tantos escândalos no meio da igreja. É triste olhar para o cenário cristão, o meio evangélico hoje, e termos a triste notícia de que o mesmo número de divórcio que acontece no mundo hoje é o mesmo número de divórcio que acontece na igreja. É triste olhar e ver os cenários dos nossos presídios cheio de filhos de crentes, filhos de pastores, filhos de homens e mulheres de Deus. Os nossos presídios estão cheios dessas pessoas. Nós precisamos de algo mais poderoso do que o que nós temos vivido nesses dias. Nós precisamos de algo que realmente transforme e mude a história da igreja na face da terra. São dias de visitações de Deus que trazem isso. Quando nós olhamos para a história, você vai vendo Deus visitar a terra. Pastor, Deus está a terra, toda a terra, tá? A Bíblia diz que a glória de Deus está sobre toda a terra. Isaías diz que a terra está cheia da glória de Deus. Mas Abacuque diz que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Então, uma coisa é a terra estar cheia da glória de Deus, outra coisa é a terra estar cheia do conhecimento da glória de Deus. Eu creio que a nossa geração é uma geração que saberá discernir não só a glória de Deus, mas uma geração que saberá discernir essa glória no seu tempo. Então é muito importante nós compreendermos isso. A terra está cheia da glória de Deus. E é triste dizer para você, mas a glória de Deus está nos bares nessas horas. Você sabia disso? Está passando por lá, porque a Bíblia diz que é toda a terra. Mas o conhecimento da glória é só para aqueles que invocam o Senhor. Eu não sei se você, como eu, teve a experiência de um dia estar num clube, numa festa, e saber, esse lugar não é para mim. Não tem graça mais. Você vai no banheiro, você fala, isso não é para mim. Você sabe que alguém está com você naquele lugar. Alguém está dizendo, você não pertence a esse lugar. Você não pertence. Esse lugar não é para você. Esse lugar não é para o seu futuro. Esse não é um lugar para o seu destino. Você está num ambiente hostil, mas você sabe que Deus está dizendo com você lá dentro, esse lugar não é para você. Porque aonde a presença de Deus entra, ela transforma
a nossa vida, ela muda a nossa história. Nós precisamos disso. A igreja desse tempo precisa de um tempo de visitação da glória de Deus. Busquem a presença de Deus para este lugar. Atraiam Deus para este lugar e vocês vão ver o que vai acontecer neste lugar. Se unam como igreja, se unam como pastores, se unam como pais espirituais, como mães espirituais dessa cidade e dê destino a este lugar. Nós precisamos de dias de visitação. A Bíblia mostra Deus visitando a terra. Deus pega Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Deus visita Abraão. E Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei. Eu engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus visita Abraão. E por meio de Abraão, Deus começa a construir um projeto lindo. Por meio de Abraão, Deus gera uma criança chamada Isaque, filho da promessa. Depois Isaque gera Jacó e Esaú. E por meio de Jacó, Deus estabelece um povo chamado Israel. E Deus vem visitando esse povo. Você vai ver Deus visitar Abraão, Deus visitando Isaac, Deus visitando Jacó. Jacó está em Betel, desesperado, fugindo do seu irmão, com medo, sem destino. E quando ele chega num lugar chamado Betel, ele dorme e Deus visita. Quando ele tem um sonho, anjos estão subindo e descendo, e Jacó acorda e diz: Deus está neste lugar, e eu não sabia. A presença de Deus estava vindo sobre Jacó naquela hora. E quando a presença de Deus vem sobre Jacó, o destino de Jacó é transformado. De um usurpador, de um trapaceiro, Jacó se torna um homem de destino. Depois Jacó se torna um pai de uma nação chamada Israel. Um homem que lutou com Deus. Gênesis capítulo 28 tem uma das coisas que mais toca a minha vida. Porque em Gênesis capítulo 28 mostra um momento em que Jacó luta com Deus, e quando o anjo luta com Deus, com Jacó a noite toda, e quando chega amanhã, o anjo diz para Jacó: meu filho, me solta. Jacó, me solta, eu tenho que subir. Ele diz: eu não vou soltar você se você não abençoar a minha vida. E o anjo pergunta para ele: Jacó, qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. Sou um homem sem destino. Meu nome me faz mal, me lembra todo dia que eu sou um usurpador de calcanhar. Deus disse: hoje em diante você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Em Jacó, Deus estabelece Israel. A nação de Israel é estabelecida por causa da visitação do Senhor sobre a vida de um homem. Deus precisa nos visitar nesse tempo. Deus precisa nos visitar nesse tempo. Mas pastor, eu tenho o Espírito Santo. Deus precisa nos visitar nesse tempo. Deus precisa levantar uma geração de homens e mulheres poderosos nesse tempo. Deus estabelece em Jacó e Israel. Nós olhamos que essa nação depois fica prisioneira por 430 anos. Quantos anos? 30 anos. Até o dia da visitação do Senhor novamente. Nada é mais poderoso para libertar o homem do que a visitação do Senhor. Deus visita Israel. Deus visita Israel na nação mais poderosa do mundo, que era o Egito. Israel era escrava. Israel não tinha força bélica. Israel não tinha homens poderosos. Israel era uma nação escrava. Mas um dia Deus visita um homem chamado Moisés.
Moisés é um homem que vive 120 anos, 3 etapas, 40 anos no Egito, primeiramente sendo treinado. Depois ele passa 40 anos no deserto e depois ele passa 40 anos tirando o povo da escravidão. Aos 80 anos de idade, Moisés era pastor de ovelha, um homem simples, um homem que tinha fracassado na sua primeira missão, porque ele tentou mudar o seu povo por meio da força do seu braço. E na força do seu braço ele não teria poder de mudar aquela nação. Mas um dia, o Deus de Israel apresenta-se a Moisés e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés olha, ele vê uma sarça que não era consumida, a presença de Deus estava naquele lugar. Deus diz para Moisés: Moisés, quais são os teus medos? Moisés tinha muito medo. Eu vou dizer para você, não é pecado ter medo. E Deus diz: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: eu tenho uma vara. E Deus diz para Moisés: pega essa vara e joga no chão. Moisés joga a vara no chão e aquela vara se transforma em uma serpente. O que era a serpente? A serpente era o símbolo do Egito. Então, para qualquer pessoa era apenas uma serpente comum. Para Moisés era o Egito. Deus diz: o Egito que você correu um dia, o Egito que te fez fugir, o Egito que te meteu medo, você vai ser curado desse medo do Egito. Moisés pega a cobra pela cauda. Quem pegaria a cobra pela cauda aqui? Deus estava curando os medos de Moisés. A visitação de Deus cura os nossos medos. E Moisés pega e aquela serpente vira numa arma. Nossos maiores medos podem se tornar as nossas armas mais poderosas. Os seus maiores medos podem se tornar a sua arma mais poderosa. Pastor, eu tenho medo de pregar em púlpito. Esse medo pode se tornar uma arma poderosa na sua mão. Eu tenho medo de evangelizar. Você pode ser o maior evangelista dessa geração. Eu tenho medo de cantar. Eu tenho medo de fazer. O seu medo pode se tornar uma arma de Deus nas suas mãos. O que você precisa é de uma visitação do Senhor. Moisés coloca a mão no peito. Moisés coloca a mão no peito. Quando ele tira, a mão está leprosa. Deus diz: Moisés, coloca a mão de novo no peito. Moisés coloca a mão, fica ação com a outra. Porque quando a presença de Deus vem, ela cura todos os nossos traumas. Nós precisamos de uma visitação de Deus para tirar os nossos medos e curar os nossos traumas, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus nesse tempo. E o propósito de Deus é tirar o povo do Egito, é tirar uma geração do Egito, é tirar uma geração que está escravizada, é tirar uma geração que não tem esperança. E somente um povo que tem a visitação de Deus pode chegar lá com autoridade e poder para destruir o Egito e colocar o povo em liberdade. Nós precisamos de um dia de visitação na presença de Deus. E eu sinto que essa presença está aqui muito forte nessa noite. Feche seu olho, levanta sua mão. Adore ao Senhor nessa noite. Dias de visitações. Dias de visitação. Precisamos de dia de visitação. Sinta a glória de Deus na sua vida, nesse lugar. Ah, Senhor, se a tua presença vir nesse lugar, tudo muda, Senhor. Tudo muda, todo o cenário muda, Senhor. Todos os nossos medos desaparecem. Todos os nossos traumas, Senhor. Todos os nossos inimigos caem diante da presença do nosso Deus. Olhe para mim. Precisamos de visitações de Deus. Nós precisamos que a glória de Deus venha sobre a terra como nunca.
eu creio que antes da vinda do Messias, nós experimentaremos o maior mover de todos os tempos. E os homens e as mulheres que Deus irá usar nesse tempo, muitos deles estão sentados nesse lugar. Muitos deles estão sentados neste lugar. Cuidado que você não sabe quem está do seu lugar, do seu lado. Você pode estar ao lado de um grande pregador, de uma grande cantora, de um grande homem, de uma grande mulher de Deus. Dias de visitação. Eu quero, meu tempo está encerrando, tá não? Já está encerrando. Nós precisamos, queridos, compreendemos isso, discernir o tempo, o modo do que Deus está trabalhando. Quantos têm expectativa de um grande mover de Deus nesse tempo? Quantos têm expectativa? Eu tenho uma grande expectativa. Eu creio que o céu está esperando por uma geração que vai se levantar. Cadê aqueles que irão se levantar nesse tempo? Tudo que ligares na terra será ligado. Primeiro a gente liga onde? Depois você está esperando o céu e o céu está esperando a terra. Primeiro se liga, depois liga. Você quer que o céu venha sobre esse lugar? Terra. Você é o quê? Você é o quê? Então liga o céu aí. Levanta a mão de novo. Diga, eu posso tocar o céu na terra. Você é a única criatura nessa terra capaz de tocar o céu. Quando você fala, Deus te escuta. Quando você fala, Deus te ouve. Dias de visitação, nós precisamos desses dias, Senhor. Precisamos desses dias de visitação. A Bíblia nos mostra que quando Deus visita Israel, Deus tira esse povo da escravidão do Egito. E aprenda uma coisa: Deus visita esse povo. Entenda uma coisa, aprenda isso aqui. Isso é uma das coisas mais poderosas que eu já ouvi na minha vida. No ano de 2009, eu falei que dia? Eu fui a Goiânia fazer um congresso na Igreja Videira. E eu ouvi um pastor tailandês chamado Pitsanuna. Esse homem trouxe uma palavra que foi uma palavra de destino para mim. Ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse: o grande problema dessa geração é que Deus tem o povo, mas Deus não tem o espírito do povo. O que eu falei para você? Deus tem o povo, não tem o espírito do povo. Deus tira o povo do Egito e há uma promessa sobre aquele povo. E a promessa é: eu vou tirar vocês da terra de escravidão e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Escute isso. Eles tinham tudo, porque a presença de Deus estava no meio daquele povo. Pastor, o que pode impedir a presença de Deus de fazer o sobrenatural? O que pode? Alguma coisa pode impedir Deus de operar o sobrenatural?
Eu pergunto para você, qual foi a geração de todos os tempos da história bíblica que viu mais a glória de Deus do que aquela geração que saiu do Egito? Qual foi a geração? Não houve. Mas o coração daquele povo não estava com Deus. Porque mesmo Deus fazendo todas as proezas, poder, Deus derramando glória, mandando a nuvem à noite, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, fazendo pedra sair da rocha, abrindo o mar no meio, o espírito do povo não estava conectado com o Espírito de Deus. Nós precisamos entender que o grande perigo para o avivamento desse tempo é nós não discernirmos o tempo e não conectar o nosso espírito com o que o Espírito de Deus está fazendo. Pastor, isso é bíblico? Eu vou já mostrar para você que isso é bíblico, muito bíblico. No final da mensagem eu vou deixar isso claro para você. Mas cuidado, que Deus pode ter o povo e não ter o espírito do povo. O povo estava ali, a glória de Deus estava ali, mas o espírito do povo não estava conectado, não estavam discernindo o tempo e o modo do que Deus estava fazendo. Então a glória de Deus está sobre toda a terra, mas nós podemos perder tudo isso se nosso espírito não estiver conectado com o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Versículo 14, versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Só o espírito humano conectado com o Espírito de Deus pode discernir o tempo e o modo daquilo que Deus está fazendo. Guarde essa chave. Então Deus tinha um povo, mas Deus não tinha o espírito do povo, e aquela geração pereceu no deserto. Porque existe uma frase que diz assim: quem tem promessa, não ouvi? Quem tem promessa, não cai nessa. Morre, ainda morre no deserto para não ter semente. Morre e ainda morre no deserto para não ter semente. Porque quando não discernimos o tempo e o modo do que Deus está fazendo, nós podemos perder tudo o que Deus está fazendo. Isso deve gerar muito temor no meu coração e no seu coração. Não discernirmos o tempo e o modo de como Deus está trabalhando. Quando Deus aparece a Josué, depois dessa geração, Deus fala com Josué e diz: Josué, esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo. Havia uma responsabilidade de Deus e uma ação humana. Qualquer ponto teológico vai falar sempre sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é soberano, mas eu e você somos responsáveis. Diga comigo: Deus é soberano. E bata no ombro do seu irmão e diga que nós somos responsáveis. Esforça-te. Esforça-te. Dias de visitação também são dias de esforços. Precisamos nos esforçar nesse tempo. Matar nossa carne. Orar. Buscar a presença de Deus. Desejarmos ardentemente o coração de Deus como nunca uma geração desejou conhecer a Deus. Há desejo no meu e no teu coração para conhecer o Senhor? Há desejo? Qual o tamanho da tua fome? Qual o tamanho da tua sede? Isaías 44, versículo 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, rios de água sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. Água sobre o sedento, água sobre o sedento, rios de água sobre a terra seca. Água sobre os sedentos e rios de água sobre a terra seca. Aonde estão os sedentos?
Aonde estão aqueles que têm sede e fome da presença de Deus? Aonde estão aqueles que farão de tudo para que a glória de Deus seja manifesta? Aonde está a geração mais apaixonada de todos os tempos? Escute. O aspecto mais lindo de Deus é a sua humanidade. A gente às vezes valoriza muito a divindade de Jesus, mas a Bíblia nos mostra um Deus que se fez carne. João diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de um Deus que se humaniza, que se torna homem, para sentir na pele quem somos, o que sentimos, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dores. Um Deus que experimentou cansaço, um Deus que experimentou depressão. Lá em João mostra, Lucas mostra, não é João, Lucas mostra que quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, antes da sua morte, diz que dos seus poros sai gota de... Pastor, como que é isso? Isso chama-se hematridose. O que é uma hematridose? É o mais alto nível de depressão que um ser humano pode ter. E é por isso que dos poros saem gotas de sangue. Jesus sabe o que é isso. Então ele entende que quando você tem dor, ele entende quando você tem depressão. Deus visitou a terra por meio do seu Filho, visitando uma virgem e mudando o destino da humanidade. A terra foi visitada no ventre de uma virgem, e quando a visitação de Deus veio sobre Maria, o destino da humanidade é mudado. E eu termino. Quando Jesus morre, ele chama um grupo de homens. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos, o Espírito Santo visita a igreja. E quando aquela igreja é visitada pelo Espírito Santo, aqueles homens impactam o mundo ao seu redor. Mas a igreja ela é muito perseguida, entenda isso. A igreja é perseguida. A igreja ela é perseguida por matarem todos os apóstolos e ficar apenas o apóstolo João. Segura isso. Quem foi o último apóstolo que ficou vivo? João. No período de João, um imperador chamado Domiciano, ele era conhecido como o segundo Nero. Domiciano queria calar a voz da igreja, porque a igreja era assim: quanto mais gente matava, mais pessoas se convertiam. E um dos mártires, chamado Tertuliano, disse: o sangue dos mártires são a sementeira do evangelho. Quanto mais vocês matam, mais eles vão crescer. Mas Domiciano queria calar a voz da igreja, e ele queria matar o último dos apóstolos. E a história diz que ele pegou o apóstolo João, prendeu numa prisão e disse: negue ao seu Jesus. E o apóstolo João disse: eu não posso fazer isso. Eu andei com ele, eu vi a sua glória, eu recebi da sua presença, eu não posso negar. E a história diz que Domiciano mandou
ferver um caldeirão com óleo muito quente, esquentou 7 vezes mais do que o normal. E ele pegou o apóstolo João, porque ele queria derreter João no óleo fervente. E ele jogou o apóstolo João vivo dentro desse caldeirão de óleo. Depois de alguns minutos, o apóstolo João sai de lá sem nada. Foi o primeiro banho de Saulo na face da terra. Ele disse: eu vou calar a voz desse apóstolo. Pegou o apóstolo João e mandou para uma ilha chamada Patmos. E disse: agora eu calo a voz da igreja. Nessa ilha de Patmos, que hoje fica na Grécia, eu tive o privilégio de estar lá. Nessa ilha de Patmos, era uma prisão, aonde fica no meio do mar Egeu, aonde certamente não haveria mais voz na igreja. Mas de repente, eu falei o quê? Jesus aparece a João. E ele diz: eu tenho cartas para escrever para a minha igreja. Eu tenho 7 cartas. E eu tenho um livro para escrever ainda, João. A voz da igreja não será silenciada. Escreve a Éfeso, escreve a Esmirnas, escreve a Sarnas, e diz: aquele que tem ouvido, ouça, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Levante a sua mão e adore. Adore a presença dEle. Adore a glória dEle. Porque toda a terra será cheio do conhecimento da glória de Deus. Ela basura ela mas. Onde ela manda ela xere colomana masore ela mas. Ele anda lá lava xere andororo cantara xere manabaha. Receba a unção de Deus. Receba renovo de Deus. Sinta a glória de Deus. São dias de avivamento. Pra sempre, amém. E a Ele a glória. E a Ele a e a Ele a glória. Continue adorando Jesus, adora Ele. Adore. A Ele a A glória. igreja com Deus, a igreja com o Espírito Santo, ela não fica calada, ela verbaliza o céu. Isso, verbaliza o céu, manifesta o céu, manifesta a glória do Eterno. Isso, adora, se liberta adorando a Jesus. Meu Senhor, bateu. Se liberta adorando Jesus. Se liberta adorando Jesus. Queimou. Eu não vou parar. Não vou parar. Não vou parar. Aos seus pés. Eu não vou parar. Aleluia. Não vou parar. Jesus, começa a queimar os nossos corações. Queima, Jesus. Queima quem o Senhor chamou. Incendeia quem o Senhor chamou.
consagrei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. eu não tenho descanso. Eu não tenho Fogo cerrado em meu fogo peito. Vamos lá. E não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Adora queimado por Deus. E queima o teu coração pelo Senhor. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. A igreja não pode silenciar. A igreja é a divulgadora do evangelho. A igreja libera profecia. A igreja ministra. Eu quero que você procure um irmão do teu lado aí. E ore aí, ore com ele, ore com ele. Abrace ele aí, ora. Os pastores orando junto aí. Ora, abençoa, abençoa. Isso, abençoa o ministério dele. Abençoa a família dele. E diz, estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Eu abro meu coração. Eu abro Meu coração para que Jesus, o Rei da Glória. deixa Jesus te pegar, Eu irmão. abro meu coração. Deixa Jesus te pegar. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração eu abro meu coração. para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória, Quem é o Rei da Glória. Jesus, e Ele é o Rei, E Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? quem é o Rei da Glória? Jesus, e Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Yeah. Ele é o Rei da Glória. Suribaca. Lindo, lindo, lindo é. Aleluia. Glória, glória, eu te dou. Eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo é. Lindo. Eu te Deixa Jesus te curar, irmã. dou. Deixa Jesus te curar, meu querido. Deixa Jesus te libertar dos medos. Lindo é. Mas não silencie para o não Eu te silencie, dou. não. Divulgue o evangelho. Jesus. Vamos lá. E lindo, lindo, lindo é. Glória, glória. Eu te dou. E Jesus. E lindo, lindo, lindo é. Glória, glórias eu te dou. E Jesus. E Jesus.
Me mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Escute aqui, irmãos. Existe uma diferença de transmitir um conhecimento e transmitir vida. Não é porque é meu pastor, mas eu aprendi com ele a ser apaixonado por Jesus, fazer as coisas com paixão, amar Jesus, amar as pessoas, acreditar nas pessoas, cuidar como Jesus cuida. E debaixo desse mover, se tem alguém aqui que talvez quer fazer um concerto com Jesus, que andou um pouco distanciado e quer representar a igreja novamente na terra, se você entende que você